Longuinho foi um dos soldados romanos destacados para acompanhar o castigo, a crucificação e a morte de Jesus. Existem pouquíssimos relatos acerca da vida desse personagem. A priori, há um erro muito comum em relação a este santo. Muitos acreditam que seu nome seja Longinus, mas na verdade essa palavra, derivada do latim, significa lança e faz uma referência direta à lança que transpassou Jesus e ficou conhecida mais tarde como sendo a lança do destino. Na realidade, ninguém sabe o nome do legionário que a manejou. Outros acreditam que seja o mesmo centurião romano que depois da crucificação e morte de Jesus, o reconheceu como sendo Cristo, o Filho de Deus. De acordo com os relatos dos evangelhos, em razão de, ao pôr do sol, dar-se o Shabat, para que o corpo dos condenados não profanasse o dia santo, eles resolveram quebrar as pernas desses condenados para assim apressar sua morte. Segundo o evangelho, chegando a Jesus, viram que esse já estava morto, e para comprovar o óbito, um dos soldados perfurou-lhe o corpo com uma lança, e imediatamente saiu água e sangue. Já os relatos apócrifos, ou seja, que não estão contidos na Bíblia, dizem que esse líquido que saiu do corpo de Jesus teria respingado diretamente nos olhos desse soldado, curando-o instantaneamente de uma doença grave ocular que ele possuía. E essa água curou não apenas os olhos físicos desse soldado, como também os olhos de sua alma, pois atribuiu-lhe as palavras de um soldado presente na hora da morte de Jesus que disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A partir de então, sua vida não foi mais a mesma. Tocado pela graça de Deus, ele se converteu, passou a acreditar em Jesus e abandonou o exército romano. São Longuinho é uma prova do poder, do amor e da misericórdia divina. Jesus curou a vida de um soldado que ajudou a matá-lo. Depois de abandonar o exército romano por causa de sua conversão, Longuinho fugiu para Cesareia e depois Capadócia, hoje Turquia, mas foi descoberto pelo governador da Capadócia e denunciado a Pôncio Pilatos. No processo, foi acusado de desertor e condenado à pena de morte. Porém, se ele renunciasse sua fé em Jesus Cristo, seria perdoado. Mas ele se manteve firme, por isso foi torturado, teve seus dentes arrancados brutalmente e, não satisfeitos com tamanha crueldade, seus algozes ainda cortaram sua língua para em seguida decapitá-lo. O soldado que ajudara na crucificação e morte de Jesus, tempos depois dava sua vida por causa desse mesmo Senhor. São Longuinho foi canonizado pelo Papa Silvestre II, quase 1000 anos depois, no ano de 999. O processo de canonização já tinha caminhado bastante conforme os trâmites exigidos pela Igreja. Porém, vários documentos que fizeram parte desse processo ficaram perdidos ao longo de anos. Então, o Papa pediu a intercessão do próprio Longuinho para que o ajudasse a encontrar esses documentos perdidos. E aconteceu que pouco tempo depois os documentos foram encontrados e a canonização aconteceu conforme o que manda as leis da Igreja. Alguns relatos dizem que Longuinho era um homem de estatura muito baixa e extremamente honesto. Muitos dizem que ele encontrava vários objetos perdidos e sempre devolvia a seus verdadeiros donos. Existe uma lança na igreja da cidade de Viena, na Áustria, que é considerada como sendo a lança de São Longuinho. É uma relíquia da igreja muito venerada, pois foi a tal lança que perfurou o Sagrado Coração de Jesus e dela fez sair sangue e água. Nas pinturas e estátuas artísticas,
São Longuinho é representado como um soldado com a lança voltada para os olhos. Sua festa é comemorada no dia 15 de março. A fama do soldado da lança espalhou-se. No Brasil, há uma crença popular de que São Longuinho auxilia a encontrar objetos perdidos. É só repetir: São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar, cita o nome do tal objeto perdido, dou-te 3 pulinhos. Pronto. Quando a pessoa encontra o objeto, precisa cumprir a promessa em devoção ao santo e dar os benditos 3 pulinhos. Se você gostou da história, não esqueça de deixar seu like. E lógico, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. É rapidinho e assim você não perde nenhum vídeo futuro. Bom, eu vou ficando por aqui. Te encontro na próxima semana com mais uma história de segredos e mistérios de mais um personagem incrível, esquecido no tempo, que até hoje nos fascina e nos encanta.